apresentações de cases. Por favor, suba ao palco o senhor João Alfredo Bertolucci, prefeito de Gramado. João Alfredo Bertolucci, advogado por formação, tem uma vida pública há muitos anos, consagrando-se prefeito de Gramado em 2016. Hoje no fórum ele vai falar sobre o case Gramado em constante evolução. Gramado sempre à frente do seu tempo, projetando o futuro. Traz a apresentação do projeto Gramado Inteligente e como um destino que já é referência e vem se alinhando às questões tecnológicas. Com a palavra, João Alfredo Bertolucci, prefeito de Gramado. Boa tarde, obrigado por fazer uma breve exposição, mas considero importante, senhores e senhoras, saberem de onde vem Gramado. Como é que nós criamos essa cultura? Nós que temos 86% da nossa economia vinculada ao turismo, que depois eu vou fazer um pequeno relato do perigo que isso representa. Massificar numa atividade só a economia de uma cidade é assumir o risco. O ano retrasado, acho que foi no ano retrasado, Yara, que nós tivemos a queda de uma barreira na estrada. Olha, foi um sufoco, que as pessoas pararam ou diminuíram em muito as vindas a Gramado. E isso causou um prejuízo bárbaro na hotelaria. Vocês vão ver depois pelos números a dependência visceral que Gramado tem em relação à atividade turística. Eu fui instruído a lidar com isso aqui. A chance de dar errado é quase absoluta. Olha que show, sucesso! Esse é o novo logo da cidade que nós ganhamos de um produtor, de um criador da Rede Globo. Em 1890, por aí, nós tivemos um incremento das etnias italiana e alemã na cidade. Isso deu um salto. Nós tínhamos até então a etnia portuguesa. Isso deu um salto bárbaro, sobretudo na área de hospedagem. Gramado era uma estação própria para tuberculosos. O Gramado iniciou, por sua altura, nós estamos a 860 metros do nível do mar, começou como sendo uma cidade terapêutica. E aí o pessoal resolveu investir e transformar a nossa cidade naquilo que ela é hoje. Aqui nós vemos um caso de Bertolucci em Gramado. Eu acho que é uma organização criminosa. Passou de família. É uma das primeiras famílias que veio para cá, assim como a família Rosenfeld, que é uma família alemã. E esses precursores, então, fizeram o famoso Hotel Bertolucci. Porque na época o hotel tinha que oferecer a gastronomia, não havia chance, nós não tínhamos restaurantes. E daí, nesses hotéis e nessas práticas, nasceu o Café Colonial. Como toda a cidade, o primeiro impulso foi o trem. E nós, que estamos num aclive bem expressivo, nós chegamos a um momento que o trem não, se estivesse carregado, ele não conseguia subir a serra. Tamanho o aclive. O que se fez então? Teve uma pessoa que bolou
que nós chamamos, ou chamávamos, de rabicho, ou seja, o trem ia até uma altura suportável, depois descia de ré, baixava, subia num trilho, lenha na fogueira, para poder embalar e subir o resto do morro. É o famoso rabicho. Eu lamento demais a extinção da ferrovia. Até hoje nós temos o chamado antigo leito da aviação férrea. Ele cruza essa avenida que liga Gramado a Canela e margeia a cidade em boa parte. E a parte mais bonita é a parte que dá para o vale. Então é uma pena que a gente não tenha o trem percorrendo aquele vale lindo do Quilombo, todo à direita, para que vocês desfrutassem, pudessem desfrutar aquela paisagem exuberante que é formada em quase sua totalidade pela Mata Atlântica. Onde, inclusive, houve uma derrubada. Eu estava vendo, saudar o vereador Luia, eu estava vendo, Luia, um dos temas do nosso fórum é a sustentabilidade. Né? E eu verifiquei um desmatamento de 6 hectares nessa região bonita que era de vegetação pura. E aí um hotel queria se instalar ali. E me pediu um pequeno obséquio. O obséquio era transformar, através de um projeto de lei, aquela área ali em zona urbana para poder driblar a legislação da Mata Atlântica. E eu respondi claramente: os senhores têm que entender que não é vontade nossa fazer isso. Você se instala em Gramado, vocês têm um monte de lugares. Aqui em Gramado, os prédios têm que homenagear a natureza, e não ao contrário. Nós temos que respeitar a nossa moldura verde, sob pena de Gramado perder o seu encanto. Gramado tem uma cidade hospitaleira, sem dúvida. Eu lecionei na universidade, durante 28 anos, legislação da hospitalidade, que é uma matéria que eu considero importante. Eu não sei se esse fórum tem uma palestra específica sobre esse tema, hospitalidade, mas para mim é o começo de tudo. Tem gente que acha que hospitalidade é chamar os produtos no diminutivo. Quer mais um chopinho? Mais um cafezinho? Mais uma cervejinha, um pastelzinho? Obrigadinho. Não. Isso é uma intimidade descabida, bem diferente da hospitalidade. Por isso que nós tentamos permanentemente, né, Giovanni, preparar a nossa turma para que a abordagem dos nossos serviços não se transforme numa intimidade desproporcional, capaz de constranger. Outro dia eu estava no restaurante e chamei o garçom para dizer: meu filho, não dá, o som está muito alto, tinha um conjunto ao vivo ali, né? E aí a gente não aproveita a comida e nem a música. Então tu tem que escolher, meu velho, é difícil essa convivência. O melhor é que a comida seja gostosa e a música suportável. Só que essa família Lengler, ela tem uma importância bárbara em Gramado, porque ela era proprietária praticamente de toda aquela região que abarca o bairro Planalto, a Bavária. Era um loteamento bárbaro. Essa família, inclusive, era proprietário do local onde está hoje o Lago Joaquim Nabier. Uma particularidade, isso aqui é uma confissão que eu considero importante, né? Os pontos turísticos de Gramado, em sua grande maioria, foram produzidos pelo homem. Se vocês verem, por exemplo, o Lago Joaquim Nabier, se vocês verem o Lago Negro, vão dizer: meu Deus, como Deus foi prodigioso aqui. Não, Deus só abençoou, aquilo ali quem fez foi o homem. O Lago Negro era um charco.
Conta a lenda que um político com o nome Bertolucci, tinha que ser, né? Andou mentindo aos gramadenses ao afirmar que lá no charco havia ouro. E o pessoal começou a cavocar. Aí no fim da tarde ele ia lá e dizia: olha, não é bem para cá o ouro, é mais para lá, ó. Aí cavocava, se formou o Lago Negro. E o entorno do Lago Negro, olha aí, ó. Olha aí, ó. Esse é o Lago Negro, ó. Como é que ele foi feito? E essa foto não é, eu nem sei pronunciar, fake. Não, essa foto é verdadeira, ela é histórica. Ali tem duas pessoas com a convicção de que iriam enriquecer. Essa aqui é a Comissão de Emancipação de Gramado, formada por Walter Bertolucci, que é meu pai, do meio, seu Eusébio Balzaretti e o seu Hugo Daros. Gramado se emancipou em 15 de novembro de 1954. Nós éramos o 5º distrito de Taquara e resolvemos criar o município de Gramado. E a partir de então veio a vocação turística. Mas como é que a nossa vocação turística brotou? A partir de boas referências. Nós tivemos aqui em Gramado veranistas brilhantes, como é o caso Oscar Knorr, Parque Knorr. O Parque Knorr é a construção de Oscar Knorr. Ele era um mato comum, uma selva comum, e o seu Oscar Knorr criou todos aqueles caminhos por onde nós transitamos até os dias de hoje, em razão da sua esposa ser uma cadeirante. Então ele fez todo o parque em homenagem à sua esposa. Parque esse que correu um risco bárbaro, algum tempo atrás, de ser tomado por construções. Né? Foi quando nós tivemos a decisão de tombar. Aí o pessoal diz assim: não, mas tem que tombar a casa do seu Oscar Knorr. Não, se tombar a casa é insuficiente, né? Porque no entorno eles vão construir. Então, o decreto que tombou o Parque Knorr, ele estendeu para 9,9 hectares. Nós tombamos, inclusive o estacionamento, que é para não dar chance para o azar. Aí o pessoal diz assim: mas o que é que tem de histórico naquele estacionamento que seja digno de um tombamento? Eu fui lá, coloquei o meu Fuca lá em 1971, de está aí uma razão. Mas de fato, a gente tem que cuidar, né? A respeito disso, inclusive eu recebi ameaças, até a minha integridade física, que não me impressiona. Por quê? Porque a sanha do investidor, meus amigos que trabalham no serviço público, a sanha do investidor, ela é quase insuportável. Gramado foi abençoada porque os nossos investidores têm essa noção. Né? Nós sabemos o capricho que eles têm com a natureza, né? e a intenção de fazer com que os prédios homenageiem a natureza, e não o contrário. Então você vê prédio aqui em Gramado que está descaracterizado, é um prédio comum, mas a maioria dos prédios de Gramado estão inseridos nessa chamada moldura verde, sem o que nós vamos perder o encanto. Porque Gramado oferece segurança? Sim, Gramado oferece segurança. Nos anos 2000, Gramado ficou 17 anos sem uma reunião do Tribunal do Júri, que trata dos crimes contra a morte. E a pergunta que não quer calar:
Tá bom. Depois de 17 anos foi julgado o quê? Foi julgado um homicídio envolvendo o réu de fora daqui e a vítima de fora daqui, que se encontraram no circo aqui e trocaram tiros. 5 minutos, a censura é braba. Olha aí, Festa das Hortênsias. Logo se criou a festa, inspirado em que a Festa das Hortênsias? Inspirados no seu Rosenfeld, inspirado no seu Oscar Knorr, inspirado na família Bertolucci, inspirado na família Zatti, né? Na família Nicoletti. Se criou a primeira Festa das Hortênsias, que, de forma simples, homenageava a flor eleita como sendo o símbolo da cidade. Tivemos também, Gramado foi cenário de muitos filmes, até que se pensou, depois de 3 ou 4 mostras de cinema, se criou o Festival de Cinema. E o Festival de Cinema de Gramado é o festival único no Brasil ininterrupto. Eu me lembro, eu fui presidente 3 anos do festival, eu me lembro que numa das ocasiões o presidente Collor havia extinto a Embrafilme e a produção nacional caiu a 0. Mas Gramado pujante, nós viajamos e conseguimos fazer um festival ibero-americano, envolvendo Portugal, Itália, Espanha, toda a Península Ibérica, América do Sul, América Latina. Por quê? Porque nós precisávamos ter películas para exibir. E graças a isso, o festival nunca foi interrompido. FEARTE. FEARTE também é um outro crime lesa Gramado. Nós deixamos de... Agora estamos, sob certo aspecto, nós estamos recuperando esse momento com a feira Feito em Gramado, que reúne artesãos e produtores locais. A FEARTE era uma feira nacional que tinha participação de muitos estados do Brasil. Infelizmente foi extinta. Aí veio o Natal Luz, nos anos 80. Nós tivemos aqui em Gramado, o regente da OSPA tinha a casa em Gramado, Pablo Comulos. Nós tivemos aqui em Gramado um senhor chamado Guilherme Nienaber Sobrinho, que era o dono do Parque Hotel, onde é o Lago Joaquim Nabier. O senhor Guilherme Nienaber Sobrinho, todas as tardes, por volta das 17 horas, colocava um disco de vinil de música erudita e era transmitido nos 12 postes que circundavam o Lago Joaquim Nabier. Então era um momento maravilhoso, né? E ali a gente quer preservar. A gente não quer, né, que aquele parque se transforme numa coisa, com todo respeito, assim, hollywoodiana e nem Disneylândia. Nós queremos que aquilo permaneça, né? Outro dia até eu fui abordado por uma rede nacional e disseram: ô Fedoca, que negócio é esse? Ali que é aeroporto, ali que é aeroporto, aeroporto, todo mundo quer aeroporto, nós precisamos de aeroporto. Por que Gramado não tem aeroporto? Porque o céu de Gramado foi feito para os pássaros e não para os aviões. Então, tendo um aeroporto próximo, para que a gente vai estar sendo cruzado por grandes aeronaves? Isso é um atraso? Há quem diga que eu tenho o perfil de embaixador do atraso, mas eu não vou permitir que se faça um aeroporto que prejudique a qualidade de vida da nossa cidade. Aqui a Festa da Colônia, que é o nosso grande protagonista, né? Está aqui ao lado, vocês não deixem de ir lá. Agora estava falando com a missão do Canadá, eles almoçaram ali, acharam maravilhoso, foram numa das cozinhas e viram a naturalidade e o sabor diferenciado dos pratos feitos
pelos nossos homens do interior, homens e mulheres do interior. Eu vou ter que apressar aqui. Ontem o pessoal disse que o meu discurso foi muito curto. Eu acho que eu me delonguei. Quero pedir desculpas. No Festival de Gastronomia, 6 pessoas falaram antes de mim. E as pessoas que foram assistir o Festival de Gastronomia foi para comer, não foi para ouvir discurso de política. E o meu discurso no Festival de Gastronomia foi o seguinte: declaro aberto o Festival de Gastronomia. Estamos com o Chile, esse ano o Chile é o nosso parceiro. É uma beleza, são 10 dias maravilhosos, com grandes chefes e grandes bodegas chilenas que virão para cá. Então se fazem os festins, né, Josiano, onde o melhor do Chile, né, vem para cá e apresenta a sua gastronomia, os seus vinhedos, enfim, a Chile é um país reconhecidíssimo na área dos vinhos, né? O ano passado nós tivemos aqui Uruguai, mais exatamente Punta del Este. Foi outro show de bola, né? Ano retrasado, Argentina. Alguns números. Esses eventos são todos públicos. Nós sabemos que o grande faturamento, o perfil do nosso consumidor, ele é muito variável, né? Nós temos o turista pet, temos o cara que vem com a Coca-Cola de 3,5 litros, sanduíche, traz família. A única lembrança que ele deixa aqui em Gramado é no sanitário público. Tem outro turista, entretanto, que vem a Gramado, toma suas refeições no restaurante, se hospeda em hotéis bons e tal. Então a gente tem turistas para determinados eventos, tem um perfil, tem um turista, por exemplo, que chega a gastar 4 vezes a mais do que o outro turista típico para outro evento. São número de pessoas, número de visitantes calculado. Gramado, ano passado, nós recebemos da EGR um ofício dizendo que em Gramado, no mês de julho do ano passado, ingressou pelos pedágios 502 mil automóveis. Nós não tínhamos nenhum evento. É verdade que as férias por si só representam um evento. Aí até perguntei para o presidente da RGR, o que o senhor estima cada veículo? Dizendo, não, vamos botar uma média de 3 pessoas, porque vem ônibus, vem van, essas coisas e tal. Então nós recebemos no mês de julho do ano passado mais de 1,5 milhão de pessoas. O que acontece com o Gramado? A nossa estrutura viária fica prejudicada. Quando se tem aqui Gramado tem alguns dogmas, né? O respeito ao pedestre, por exemplo, virou uma coisa fantástica, né? Nós temos uma disciplina nos colégios municipais chamada turismo, onde os filhos ensinam os pais a obedecer regras de trânsito. Porque eu, pessoalmente, só acredito que o adulto vai obedecer uma regra de trânsito, por exemplo, uma faixa de segurança, se o filho censurar. Pai, não faz isso, pai. Olha que vergonha, pai. Né? Outro dia tinha um casalzinho um tanto abusado, vocês vão ver por quê. Porque eles estavam atravessando a faixa de segurança e fizeram uma selfie com a fila de carros esperando ao fundo. Só faltou fazer assim, né? Então nós temos que disciplinar. O nosso plano de mobilidade urbana prevê um capítulo especial para o nosso pedestre. Mas mesmo assim a gente está transformando o Gramado, né, em ciclovia, ciclofaixa,
nós queremos interromper Gramado naquela rótula do Serra Azul até a Zate, para que ali seja trânsito de pessoas, ciclistas, né? E o nosso doutor, que veio de Barcelona para fazer esse plano, dizia: Fedoca, não é possível. Não, vai, vou enlouquecer. Meu velho, tu vieste de Barcelona, tu vai ter que resolver. E ele disse assim: o maior problema do trânsito de Gramado, veja que não é o problema de Gramado, do trânsito de Gramado, qual é? É o império do pedestre. O pedestre não tem aquela solidariedade que de vez em quando a gente vê nos automóveis. Né? Outro dia eu estava num local, uma cidade grande aqui do Rio Grande do Sul, que eu não vou dizer qual, a capital do estado, e na frente do Tribunal de Justiça, a sinaleira, semáforo, sinal, eu acho que estava queimada, e tinha uma senhora tentando atravessar. Eu parei. Quando eu parei, um automóvel de Porto Alegre parou do meu lado e disse bem assim, ó: toca, 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 tu tá achando que tá em Gramado? Eu, que nasci na Disneylândia, pensei que ele estivesse, será que ele está 2 horas da tarde, será que ele está me protegendo de um assalto, alguma coisa assim? Depois eu entrei no tribunal, eu tinha um assunto lá no tribunal, falei com o desembargador: não, Fedoca, às 2 horas da tarde, não, né? O que é isso? Isso é o desrespeito. Numa palestra do dia 13 de março, eu fiz um laboratório numa cidade, fui muito bem recebido, mas eu precisava ficar sozinho e eles não estavam entendendo, aí eu fingi que eu não estava me sentindo bem. Quando eles me largaram no hotel, eu fui fazer um laboratório. Então comecei a caminhar na cidade para ver o que dizer para eles. Afinal de contas, eu tenho pelo menos 28 anos, né, de trabalho acadêmico na área da hospitalidade. No outro dia, antes da palestra, que era o almoço, me disseram: o que tu achaste? Eu digo: eu dei uma volta pela cidade. Só que é o seguinte, eu tenho que ter licença do prefeito para relatar o que eu vi. Não, fica à vontade. E eu disse: aqui nessa cidade, a forma mais rápida e eficaz de falecer é cruzar a faixa de segurança. Não havia respeito. Eu acho que não era nem falta de respeito, era invisibilidade. Sabe, é uma indiferença bárbara, que aqui em Gramado você certamente já verificaram que se respeita muito o pedestre. Olha aqui o Natal Luz dando lucro. Evento público dá lucro, sendo bem administrado, vai embora. Quase 8 milhões de lucro. Hoje de manhã já estivemos conversando, Yara, sobre a iluminação, né? E sobre também a restauração do Joaquim Nabir, que nós precisamos devolver, sempre ao final dos eventos, devolver aquele lago maravilhoso para a comunidade. Mas eu estou aqui por outra coisa. Tá. Olha ali, Gramado, você sabe, né? Alguém deu esses números para vocês: 35.500 habitantes, emprega mais de 11 mil pessoas por dia do entorno. É realmente um fenômeno. Gramado não é uma cidade barata para se viver. Olha os dados do PIB nacional e os dados do PIB de Gramado. 2016, por exemplo. Menos 3,6, Gramado subiu 7,74. Esse é o Lago Negro, né? Onde não existe nada da mãe natureza ali. Tudo foi feito pelo homem. Só tem a bênção de Deus, o resto o homem que fez. Olha, com todo respeito aos cariocas,
faz uns 4 anos que nós já estamos no espelho retrovisor do Rio de Janeiro, no turismo interno, no turismo em geral. No turismo interno, as notícias é de que Gramado é o primeiro lugar. Perdemos o Rio de Janeiro pelo turismo internacional. Os eventos corporativos de 250 não significam a totalidade dos eventos. Gramado tem mais ou menos 460 eventos por ano, né? Outro dia eu fui convidado para abrir um evento, eram 6 horas da tarde, reunindo 800 pessoas que sequer nós tínhamos sido comunicados. Agora, quantas cidades querem ser cidade inteligente? Todas, né? 5.000 municípios. O que Gramado está fazendo para merecer? Lembra do Oscar Quinor, que eu falei para vocês, do Leopoldo Rosenfeld, dessas pessoas? Nós fomos ao Canadá, numa missão, e de lá trouxemos grandes frutos, né? Nós tivemos uma rodada com um dos parceiros, mais exatamente a IBM. A IBM é o seguinte: metade das expressões que eles utilizam são técnicas, a outra metade é inglês. Fica difícil, muito difícil. Eu sei que ao cabo de 1 hora de rodada, eles fizeram um jogral maravilhoso lá, umas 10 pessoas, né? Isso, aquilo. Aí o diretor, Marcelo Violento, que não sei se está aqui, que é um doce de pessoa, com esse nome, né? Marcelo Violento, ele é um doce. Ele disse: equipe, vamos perguntar para o prefeito o que ele espera da IBM. Fedoca, o que tu espera da IBM? Não, eu espero que a IBM dote Gramado de todas as ferramentas capazes de aproximar os pais dos filhos. Resultado, foi desfeita aquela equipe, ele mandou vir gente de Miami, veio do Chile, já fizeram 2 oficinas aqui em Gramado para humanizar a tecnologia, a informação. Porque não tem nada mais melancólico, né, do que uma família de 6 pessoas sentadas à mesa, sem se olhar, não trocar uma palavra. Olha os nossos parceiros, inclusive a Inmetro. A Inmetro vai instalar um escritório aqui para já certificar. Esse é o nosso Boulevard da Tecnologia. É uma empresa privada que tem o apoio do município e que vai estabelecer todos esses segmentos para que Gramado também diversifique a sua matriz econômica com produtos e serviços de alto valor agregado, não poluente, que também é uma preocupação que a gente tem. Aqui é um formato desse boulevard, onde estão previstas desde incubadoras, startups, até empresas que fabriquem as criações aqui feitas. Não deixamos de homenagear a natureza, né? Ninguém vai mexer nesse lago aí. Esse lago vai ser cercado de tecnologia, mas ele vai continuar incólume. Muito obrigado.